Fala galera, beleza? Bora mais uma super análise aqui. Hoje na bancada aqui a famosa PR9, né? Bom, isso aqui é mais um inscrito aqui que eu agradeço aí, gratidão aí pela procura, né? Por ter compartilhado, ter curtido meus vídeos também. Da minha região aqui, de Santo André, São Paulo. Agradeço mesmo. E vamos fazer de tudo aqui para fazer a bichinha voltar a funcionar, né? Então, como todos já viram aí, a maioria em shorts, né? Houve infelizmente aí um acidente, né? Uma remoção um pouquinho forçada aqui nessa parte da PC Express. Ele mandou até o slotzinho vazio. E eu entendi o acidente, né? Infelizmente todo mundo conhece aqui a estrutura, né, da borboleta final. Essa borboleta você tem que baixar para poder erguer um pouquinho a placa e sacar. Dentro do gabinete, dependendo do tamanho do gabinete, você às vezes se limita um pouco nesse espaço e você não tem acesso aqui. Eu vou até simular, deixa eu ver se está aqui, vou até simular com isso. Você tem isso aqui como refrigeração e você tem ainda a placa de vídeo aqui, que eu não tenho uma grandona aqui agora na mão. Onde que sobra espaço para você aqui? Você teria esse canto aqui para você tentar deslocar ele aqui atrás, mas você está dentro de um gabinete. Então, assim, existem algumas manobras, infelizmente, e assim, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? De manuseio disso, daquilo. É normal, tá? Isso vai acontecer, não é a primeira, não é a última vez. Então aqui, esse canal aqui justamente é para reparo. Aqui a gente não tem que ficar julgando ninguém, se fez errado, se fez certo, né? Isso aí é uma coisa normal, né? Todo ser humano erra, né? E faz parte. E a gente tá aí para aprender, certo? Então, eu vou tentar fazer depois um vídeo, até tutorial aí, de vários pontos. Vou pegar uma placa qualquer aí, mais fácil acesso, para dar os pontos de start, para você ligar o que é power, o que é reset, nas posições certas, fechando curto em BIOS, dando reset de BIOS de forma saudável, não colocando o seu processador em curto de forma espontânea, né, com tudo aquilo que eu relato sempre. Então eu vou fazer um vídeo dedicado aí a conceitos básicos, tá? Alguma coisa não relacionada a reparo, mas para dar um apoio, porque muitas pessoas às vezes assistem alguns vídeos e parece ser fácil, mas quando você põe as coisas em prática, qualquer vírgula fora daquilo que não é apresentado no vídeo, você pode dar uma travada. E aí, felizmente, aqui vai ser analisado, tá? Eu vou colocar em microscópio agora, eu vou analisar, eu vou tentar fazer a gravação disso aqui completa, vou mandar isso aqui de passo a passo, inclusive na remoção, eu vou levar para outra bancada, vou tentar filmar essa parte lá, tá? Porque isso aqui tudo, tá? Os pads estão todos aqui, né? Quer dizer, a parte da solda dos pinos, né? Ele fez a gentileza, inclusive, né? No dia que deu o acidente, de remover tudo que ficou erguido aqui, ele cortou. Então agora eu tenho que dar uma ajeitada nisso, né, para manter ele de pé, para eu poder sacar um por um aqui, né? Vou ter que arrancar tudo aqui, né, inclusive os apoios, né? Os apoios aqui. Vou tentar dar uma ajeitada, né? E aí vou fazer um teste geral, né, para ver se ela não afetou nada. Aí eu faço um teste aqui na X1 com o adaptador Ryzen para ver se aqui está comunicando aqui. Então, sem muitas novidades, beleza? Então vou preparar essa parte aqui, vou mostrar ela um pouquinho lá no microscópio aqui, como é essa estrutura aqui, para vocês conhecerem também, beleza? Vai ser um vídeo longo, mas vai valer a pena, é mais informação aí para vocês, falou? Dá um tempinho aí. Vamos lá, vou mostrar um pouco aqui, ó. Que eu tenho que fazer? Primeira coisa, erguer todo, aqui ó, aqui já tem um BOzinho aqui, ó. Então esses caras, ó, fica erguido bem nas trilhas. E o BO pra mim é esse, ó. Tá vendo? Erguer todos eles.
tá? Então, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Se eu não erguer, na hora que eu boto calor, isso aqui tem que cair. Do jeito que está aqui, ele vai travar. E é ruim do jeito que ficou, tá? Não é uma coisa tão simples. Aí a pessoa tentou da melhor forma aí fazer para ajudar, né? Aí eu tenho esses problemas. Aí eu chego perto das trilhas. Então o BO passa para mim aqui, entendeu? Onde não tem trilha, beleza. Agora onde tem que tomar cuidado. É só tirando uma lasquinha, tá tudo bem. O problema é quando ela rompe. Então não dá para eu ficar fazendo isso e mostrando tudo. Mas eu vou tentar ir aos poucos aí. E aí eu vou dando um feedback para vocês aí. Beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Falou? Entrei com outra ferramenta e tô finalizando ainda. Agora fica um pouquinho mais difícil, porque ela tá a parte erguida aqui, né? É uma ponta de apoio, ó. E é uma lâmina específica. Um bisturi. Agora vai, ó. Finalzinho, mas tem que colocar de volta. Ela tem que voltar para poder entrar com o sugador aqui e tirar todos esses pinos. Quando ele está com a parte toda fechada, eu tiro por cima, né? Solto, eu vou puxando devagar, mas sai com mais facilidade, né? Um ponto a mais de apoio. Aqui eu não tenho mais o apoio, né? Eu perdi nesse corte, então eu vou ter que aqui, mas é um descascadinho de leve. Alguns descascaram um pouquinho. Esses aqui eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá? Não que os outros sejam menos importantes, mas todos eles fazem parte. Tá? Todos eles têm um circuito aqui. Essa parte verde aqui está escondendo, mas tem trilha aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Passando trilha do meu lado aqui, ó. Tá? Aqui eu comecei. Aí. Pronto. Vocês não vão conseguir ver de todas as formas aqui, ó. Mas todos erguidos agora. Agora eu vou remover isso aqui. Um soprador, vou preparar ele, né, proteger essa área principalmente aqui, para nenhum capacitor aqui voar, porque aqui é outro trabalhão. Se bem que sem o slot aqui para colocar isso aqui é muito mais fácil, né? Se tivesse removido alguma coisa aqui, o trabalho aqui seria um pouquinho mais leve, porque eu não tinha a parede de plástico aqui do slot. Mas ó, tá todo erguido aqui, ó. Tá? Ó. Pelo menos na hora que eu for puxar, ele já tem que sair com mais facilidade, ó. Tá aí, ó. Beleza? Todos erguidos aqui. Falou? Então logo mais eu entro na ilha de solda lá e vamos ver se eu consigo gravar um pouquinho aí. Tá aí, galera. Parte PCH protegida, né? Com alguns componentes mais específicos próximo dela, né? Então atrás dessa placa eu fecho tudo com Kapton, porque tá cheio de trilha aqui, né? Então assim, eu tô botando calor aqui nessa região. Eu concentro o calor aqui. Eu vou tirar os pinos por aqui, né? Vou tentar sacar eles aqui, depois deixar tudo os pontos abertos para poder receber o novo, né? E aí fazer a ressolda, né? Por aqui realmente não. Inclusive esses pinos de trava aqui também. Ainda bem que já estão erguidos. Ainda falta eu proteger aqui, né, os capacitores. Eu vou colocar já uma Kapton aqui também, bem no cantinho. Finalizar, beleza? Tô tentando mostrar um pouco de tudo. Eu tô preparando e tô mostrando. Falou?
melhor forma, mesmo protegendo. Eu fui obrigado a jogar um pouco de calor aqui, porque alguns ficaram. Ainda tem um aqui, ó. Tem um aqui, mas esse aqui eu removo ele por baixo. Tem outro aqui e tem esse ponto fechado, tá vendo? E olha os capacitores, ó. Mesmo assim, né? Saíram de lugar, ó. Não, tem que colocar de volta, repor. Ainda bem que aqui é tá mais tranquilo, né? Ó. A área tá aberta, tá vendo? Um ponto fechado ali, aí eu já vou terminar os pontos de apoio. Depois eu vou entrar com ele direitinho, faço o realinhamento e faço a soldagem, né? Eu entro com pasta em solda em pasta, né? Aqui, aí ele entro com solda em pasta em cima desses pontos, entro com o conector e venho com calor de novo. Aí a mágica acontece. Aí é bonito de ver. Vou dissolver um pouquinho ele, né? Vou misturar um pouquinho com fluxo também. Sei que a pasta vem, mas de qualquer forma eu garanto isso aí mais. Ó, por baixo tá liso, mas em cima não. Em cima ainda tem os pontos, mas eu tenho que corrigir aqui, ó. Eu não posso arrancar, porque senão eu posso arrancar, danificar alguma coisa aqui também. Bom, então eu vou acertar os detalhes aqui, vou reposicionar isso aqui, que é um pouquinho mais chato. E aí eu vou ter que me aproximar mais, eu não vou conseguir mostrar com a câmera aí, beleza? Mas missão dada, missão cumprida, tá aí, beleza? Ó, já deu uma reposicionada aqui, não ficou muito certinho, mas tá aí, ó. Tá de volta, tá de volta, tá de volta, tá tudo de volta. O importante é eles estarem aqui, tá? Principalmente esses caras de contato. E esse pontinho de energia aqui também, mas tá dentro. Depois eu vou aferir aqui as medições, as resistências. Essa área tá certa aqui já. Eu já removi o que faltava, né? Tá tudo desobstruído, né? Vamos dizer assim, né? Eu não tenho mais nada aqui em peça. Aqui a área tá toda lisa. Os pinos estão removidos, os últimos estão aí, ó. Não é pouca coisa não. Tem que fazer uma limpeza, né? Mesmo assim por baixo da malha ainda fica. Agora eu vou entrar com ela e vou alinhar primeiro, né? Aí eu entro com a solda. Falou? Aí vocês vão acompanhar um pouquinho. Ah, desembrulhei a criança aqui. Nem desembrulhei, gente. Dá um minuto aí, senão não vai. Deu uma pausa aí, vou cortar esse. Então tá aqui, ó, novinha. Não tem como, né? Você pegar isso de placa usada. Então isso aqui é novo. Tá, essa famosa borboleta, né? Causadora dos acidentes. Tá aí. Vamos reposicionar ele aqui. Se eu consigo reposicionar com vocês aqui em tela. Entra sem muita pressão, mas começou e não terminou. Pegou um ponto meio obstruído. Aqui eu requer um pouquinho de cara que tá protegendo. Deu mais uma alinhada aqui. Tá melhorzinho aqui, né? Tá? Todos lá. Encaixando ainda.
Bom, tô com um pouquinho de solda ainda. Ele tá me envergando um pino aqui. Beleza. Vou mostrar para vocês mais ou menos, ó. Todos eles têm que estar ocupados com esse pontinho, né, que são os pinos, com exceção desse roxinho que está um pouquinho fora, e esse carinha aqui também, mas na hora que você entra com a solda, né, eu vou posicionar ele um pouquinho mais pro lado. Então esse cara deve estar segurando esse ponta, né, todos eles estão apontando, ó. Todos aqui, que vocês não estão vendo isso, né? Aqui, ó, mas aqui, ó, pouquinho. Ó, esse não, tá vendo? Esse tem, ó. Esse tá faltando, ó. Tem, tá vendo? Tem que aparecer. Então todos aparecem. Vai chegar uma hora que vai desfocar um pouco por causa da altura, tá? Mas todos estão nos seus lugares. Então vou ter que tirar esse cara, posicionar ele de novo, ó, quando tem um excesso de solda. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo chegar lá nele. Vou tocar outra ponta aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu tô com acesso. Tendo acesso, na hora que entrar com a solda, beleza. Então ele vai firmar no ponto dele. Assim como os outros, tá? Pode desfocar um minuto. Aqui, tá beleza. Aqui na ponta aqui. Eu tô segurando a placa e tentando apoiar lá nela. Vamos ver. Aqui, ó. Dentro, tá vendo? Tem. Todos estão apontados, ó. Tô chegando no finalzinho, vai ficar um pouquinho mais chato, tá? Desculpa. Mas é trabalhoso, não é só colocar e vamos soldar, não. Ó, tem a trava dela, tá aqui, ó. A trava que vem nela. Aí eu encho de solda, ó, dá os apoios, depois eu saio soldando esses carinhas aí. Então eu vou corrigir esse cidadão que eu já marquei aqui, na verdade, né? Provavelmente é onde está enroscando o ponto inicial lá. Vou acertar ele, colocar um pouquinho mais para dentro. E aí esse cara aqui sobe mais um pouco, beleza? Pronto, vamos voltar aqui, ó. Todos os pontos agora alinhados. Vou tentar passar na banha, ó, todos eles, tá? Todos apontados. Vou preparar ele agora com solda, com fluxo certinho, entrar com calor. É bem mais rápida a fusão, não estressa tanto. Tem um que está no cantinho. Sempre tem um. Lá no final. Cadê você? Vou ver se eu encontro esse cara aqui. Nossa, aqui. Quero saber se eu tenho acesso a ele. Se eu tiver acesso a ele, não tem problema. Tenho. Então, tá certinho. Tendo acesso ao pino, o contato com a solda ali faz, aí tudo certo. Então tá aí, ó. Fechou? Então, vou entrar na linha de solda logo mais, eu mostro aí. Tá alinhado já, aqui direitinho. Deixei ainda um pouquinho da Capton. Já fiz as medições dos capacitores, todos conduzindo certinho. Aqui eu não tiro a proteção, tá certinho. Os pinos estão lá, ó,
todos. Vou passar bem na manha aí para vocês acompanharem. Aí. Vou fazer a solda e depois vai para a bancada, nessa bancada aqui para teste. É que eu vim para cá justamente para poder filmar aí, valeu? Falou. Vamos dar uma repassada rápida aí, então, para ver que tudo soldado, tudo certinho, tá? A impressão que tá faltando alguma coisa, mas não tá. Todos eles têm solda. Eu tive que refazer ainda alguns aqui na, ó, tá? Ó, com a impressão que não tem nada soldado, tá? Aqui a câmera fica um pouquinho distorcida por causa da altura. Deixa ela parar um pouco de balançar. Para o final aqui que já entra energia. Pronto, é o ponto de apoio. Tá aí. Agora ela já está na bancada aqui de teste. Eu já higienizei ela. Tá tudo certinho. E vamos embora. Vamos fazer o teste. Falou? Bora, galera, eu botei na bancada. A primeira coisa que eu fiz foi remover o processador do cliente e já começo com BO, né? Tem um pino virado aí, aqui, pino virado. Eu já dei uma repassada, né? Vou só mostrar para vocês. Já alertei o cliente também. Isso aqui eu já vi também, é um pino quebrado e é um pino de contato. Não sei o que é, vou verificar também. Mas isso posso deixar pro final. Pino fechando curto aqui. Tá vendo? Tá em cima do outro. Tem mais um. Aqui eu já tô nela já há um tempão. Sinceramente eu já... Meio 13 já. Tá aqui. Ó, fechando curto também. Ó, tá bem em cima dela aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá em cima desse carinha aqui, ó. Não pode. Eu vou repassar isso amanhã. Eu vou tirar esse suporte e tal. Fazer o correto. Tirar dar esse espaço, dar mais uma repassada, né? Porque eu fiquei bastante nesse X16 aqui, deu bastante trabalho para poder alinhar esses pinos, poder remover, deixar a casa em ordem, né? Colocar o capacitor de volta no lugar, que não tem jeito, né? Solta e não adianta, né? Calor faz parte, mas é isso aí, tá? Aparentemente são quatro pinos aí, um para reposição, 3 para o alinhamento. Se esse carinha aqui não quebrar, né, o dito cujo tá virado de costa aqui, né, aí eu vou fazer depois. Hoje eu tô encerrando aí, mas quando eu fizer eu vou deixar vocês antenados aí, que eu falei que eu ia fazer essa inteira e eu tô aí, fazendo os passos. Uma parte eu dou um tempinho, mas tô deixando a parte mais interessante aí pra vocês. Falou? Valeu, gente. Galera, beleza? Vamos dar sequência aqui, como eu prometi. Essa vai ser no passo a passo.
Vou tentar mostrar um pouco para vocês aí essas manobras. Esse aqui é o mais complicadinho, porque ele está dobrado totalmente para o outro lado. Isso aqui para quebrar é uma benção. Eu já tirei o suporte todo daqui. É fácil não. A manhã do gato. Aí, a gente já coloca de volta. É que a ponta dela dobrou. Pronto. Desdobrado. Olha lá. Pronto. Certo? Aí, ó. Ponta desdobrada. Movimento normal, Então, uma corrigida. Aqui tá quebrado aqui, beleza, vai continuar. Eu já medi, ela é um contato. Depois eu vou... Na verdade aqui eu vou fazer o teste da placa no final. E vamos ver o que ela tá afetando, né? Memória, que eu me lembre alguma coisa. Ela tá sempre nessa região aqui. Mas vamos ver. Tá lá, mais uma aqui. Esses carinhas. A fila indiana, a famosa fila indiana. Eu vou ter que virar a placa, gente, porque senão eu não vou ter o suporte necessário com as mãos aqui. Tá? Que é o apoio. Pronto. Que ela não pode encostar na outra. Aí. Corrigido está. Dá a impressão que está em cima, né? Mas na hora que ela senta aqui, ela não vai pegar. Só tem uma posição. Mas em último caso, ela bem alinhadinha. Ok. Vamos lá pra cima. Eu sei que tem uma lá em cima. Eu já dei uma repassada nisso. Cadê o fujão? Antes eu não tinha, achei. Tá aqui. Esse cidadão aqui. Tirar ele da frente. Pronto. Aí. Tá aí, resolvido. Mostrando aí pra vocês, ó, 4 minutos de operação, beleza? Bom, vocês não vão ver esse tempo que o vídeo vai estar todo emendado já, né? As partes. E aparentemente é isso. Com exceção daquele carinha lá que tá quebrado. Mas como eu digo, eu vou deixar pro final, porque assim, às vezes é um contato que não vai interferir no funcionamento da placa em nada. Testando capacidade de memória, NVMe, SATA, som, rede, tudo. O importante aqui é eliminar esses fechamentos de curto,
Eu ainda não estou confortável com esse cara aqui, não sei porquê, tá me incomodando isso. Eu sei que ele tá no jeito. Pronto. Melhor. Então isso daí é o que influencia. Agora sim, certo? Tá? O quebradinho tá lá, bonitinho. Deixei ele quieto ali. O que estava torto não tá mais, voltou ao normal. E é isso aí. Beleza? Então vamos para a bancada, vamos fazer esse teste aí. Eu já volto. Aí galera, eu voltei. Tá? Aqui, tá no jeito. Então, são limpa contato de leve, só para iniciar. Talvez eu lave essa placa ainda, mas eu quero ver quero ver se ela vai ligar, se ela vai dar vídeo. Então, vou preparar um minuto só. Pronto, galera, vamos lá. Vamos dar sequência agora. Agora nós vamos começar. Eu comecei com reparo, né, com ajustes, acertos, e agora eu vou fazer as medições. Então, vamos ver. 5h21, vocês estão enxergando aqui? Essa luz minha aqui é uma benção, né? Mas preciso dela. Tá quietinho aí. Standby. 5h20. Ele não veio com bateria. 5h18. Mas eu vou colocar a nossa aqui. 3040. Só para efeitos de power. Opa, 3,344. Bom, aqui é para ligar. Então, para todos os efeitos agora, como eu não sei se essas pinagens trabalharam no processador dele assim, o processador dele tá aqui, ó. Não, nem tá na espuminha aqui dentro, mas guardada. E esse é o meu 2630L. Eu não sei se essa pinagem ela foi usada desse jeito, né? Ou de repente pode ter ocorrido outro acidente aqui, né? Na desmontagem, alguma coisa. E não ter afetado nada, né? Não ter ligado, enfim, né? Como teve um acidente aqui, né? Tá aqui já de volta a criança. Certinha. Firme e forte, beleza? Então, vou dar uma partida aqui. Lembrando que eu não tenho mais o terceiro pino, então tá tudo certo, né? Aí eu tô verificando que essa linha realmente é uma linha morta. A parte dos 3 volts ela tá no meio aqui. E aqui é 0 também. Então se eu ligar essa com essa aqui, eu só vou dar um clear CMOS. Certo? Então, no princípio é isso. Vamos fechar aqui. A placa ligou. E vamos às tensões. 1.212 dos dois lados. Aqui é 5, né? Não, tá certo. Aqui não. 5 tá... aqui. Então escapou. Daí que eu tô... problema no meu contato terra aqui. Aqui é um 200. 5 tá lá. Um 212 de memória. Desse lado aqui a mesma coisa. Um 211. V-Core. Aí, 760. Vamos ver se todas as fases estão de acordo. Beleza.
Então, sem problema, posso colocar meu processador aqui e vai dar certo, né? Energia da placa de vídeo, vamos ver, aqui tem 3 do outro lado. Cadê o 5? 12, cadê? Aqui nada. Aqui. Ok, 12 tá aqui, então 12 tá aqui, né? Tá. Beleza. Tá certinho. Os demais aqui é só comunicação. Ó, tá certo, tá passando. Ok. Sem muitas novidades. Aquecimento perfeito. Como tem que ser, né? Ela tá ligada. Vamos fechar aqui para desligar. Desligado sem problema. Vamos à hora da verdade. Eu sempre vou daquele lado, né? Eu vou desse aqui. Opa. Se não tem o speaker, agora vai ter. Pra dentro, tá? Contato pra dentro, positivo aqui, ó. Tá? Sempre contato pro lado de dentro aqui, ó. E já dá um sinalzinho aqui, ó. SPKL aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo interativo depois com essas informações bem simples aqui. Pra não... Esse modelo ela fica por trás da memória. Essas construções são mágicas. Caramba, apanhando para colocar um pino aqui, como pode, né? Tortinho também, né? Ei, lá, e aqui, alinhar tudo agora. Vai para alinhar. Tem que alinhar. Não vai. Pronto. Vamos lá, galera, olha a hora da verdade. Acelerou muito. Ela pediu o vídeo. Esse aqui é o problema. Esse é o problema. Vou encaixar de novo aqui. Pronto, encaixei de novo aqui, vamos ver agora. Ó. Ainda continua. Deixa eu fazer um clear CMOS nela. Eu já vou tirar a bateria. Ai, ai. Tá, fiz um clear CMOS, desligar. Vamos lá, tentar mais uma vez. Vocês estão um pouquinho fora da bancada aqui. A placa está bem encaixada.
Não vai dar erro. Ela está entrando com aceleração. Bom, eu vou testar com Ryzen agora para ver o que está rolando. Vamos ver. Bom, aqui eu vou fazer 2 testes. Se ela der a mesma mensagem de falta de placa de vídeo, eu passo para X1. Se for igual, aí é regravação de BIOS. Agora, se der vídeo aqui, e aqui realmente alguma coisa pode ter afetado. Vamos ver. Tá, beleza. Então, ok. Vamos para X1 aqui. Foi a mesma coisa. Se der erro, eu vou regravar a BIOS. E provavelmente vai corrigir. Ela dá o start. Foi. Tá em tela. Mas eu vou regravar essa BIOS. Tá? Essa BIOS eu preciso regravar. Por desencargo. Porque eu já tive esse problema antes. E ela funcionar em X1 e não funcionar no X16. Ou esse pino quebrado pode ser o BOzão também. Mas dá um tempinho aí. Eu vou regravar isso aqui e eu volto logo. Bom, novamente. Aí vão me perguntar como que funcionou, como que deu vídeo. E agora você quer regravar e ela não detecta o Yamaha Inbound. E as pinagens estão totalmente corretas. Não vai, não funciona. Estéreos, né? Poderia estar com problema. Pinagem, vamos ver, de novo. Eu vou entrar com o outro, vamos ver se vai dar a mesma coisa. Um minuto aí. Então, o último de uma saga. Uma mão só fica difícil, dá um minuto só. Pronto, tá aí de volta. Não vai focar legal. O cliente tá aqui. E ela é o Inbound também, tá? Opa, pera aí. Aí, beleza? Vou regravar e vamos botar na placa e vamos ver o que vai rolar. Tá meio embaçado aqui. Mas tá aí, ó. Deixa eu chegar mais próximo. Pronto, beleza? Vou fazer a gravação, todo mundo já viu isso, então não vou continuar. Falou? Depois vai pra bancada direto. Valeu. Bora, galera. Voltando. Aí gravado, eu troquei aí pronto. Vamos ver o que vai rolar. Tomara que não tenha afetado nada, né? Mas essas coisas, infelizmente, poderia testar antes até, daria vídeo aqui tranquilamente. Como eu já vi que não tinha nenhum problema de trilha, né? Vamos fazer o reparo direto. Depois a gente finaliza, né? E é isso aí. Vamos ver. Sanou ou não sanou, eis a questão. Nossa, que dificuldade para colocar esse cara, nunca vi isso. Posição mesmo. Eu vou dar um clear nela aqui. Vamos ver se ela vai virar. Não virou, né? Vamos lá. O comportamento da... Ainda eu estou com problemas aqui. E agora ela
Ela não tá girando o cooler. Esse cara... Vou dar uma olhada numa outra parte aqui desse soquete. Dá um minuto só, gente. Galera, tô tentando já reposicionar esse pino aqui. Eu não vou conseguir mostrar a soldagem dela, mas eu vou deixar ela no lugar aqui. Depois eu receber a solda. A solda já tá nele. Pronto. Eu vou dar um calorzinho nele básico aqui agora, com um pouquinho de fluxo que já tem. E eu já volto aí, beleza? Ó, galera, tá no lugar. Certinho. Ó. Molejinha de boa, firme e forte. Tem a limpeza só. Então essa placa eu vou higienizar ela agora, eu vou lavar ela inteira. E vou voltar a analisar um pouco mais essa questão da PCI. O que aconteceu, o que ela não está comunicando aqui. Sendo que está tudo certinho. Mas eu vou dar uma olhada. Tem uns pontos raspados, mas não tem nada trincado. Isso eu já tinha visto. É só descascado mesmo. Beleza? E aí a gente vai tentar finalizar da melhor forma aí. Falou, gente? Valeu. Pessoal, vamos voltar aqui nessa PR9 aqui do probleminha da X16. Como puderam observar, né, ela não reconhece placa de vídeo aqui, só em X1. Eu lavei essa placa inteira antes de lavar, claro, né, fiz a soldagem do último pino, tudo certinho agora. Então o pino está restabelecido, tudo indica que ele é responsável pela parte da memória lá em cima que não está funcionando. Não testei ainda, não sei, porque ela começou a apresentar falhas de start. Tá, eu comecei a fechar um pequeno curto aqui no cristal oscilador e a placa liga, né? Mas assim, outro problema, né? Surgiu do nada, né? Você vai aferir alguns componentes que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, nem deveria, né? Por fim, eu troquei o cristal e não resolveu. Então eu vou mostrar aqui para vocês com relação a esse sintoma. Como é difícil, né, a gente tentar entender aqui um pouco as coisas, mas a gente procura compreender. Então, vou voltar lá. Tensão dela de standby tá aí, 5.5. Ela estava com 5,20. Então, ela teve uma perda, vamos dizer assim, pequena, mas teve. A bateria que eu estou colocando a minha, 3,39. Do cliente eu reservei. Ó, o start 505 era 5,18, tá? E no power button aqui estava dando 3,344 e agora eu tenho 0. Acho que não, né? Pois é. Agora eu não tenho mais tensão. Então é uma coisa muito complicada. Só que ela parou de ligar. Isso aqui ainda é limpa contato.
assim, a gente não cria problema, né? Pelo contrário, né? A gente busca resolver o que está acontecendo. E isso daqui não interfere em start, não interfere em nada. Nada. Não é? Zerada. Ali eu tenho uma tensão de start um pouquinho mais baixa. Tá fritando aqui. O regulador tá fritando. Já. Se a PCH não abrir o bico, não digo nada. Deixa eu comprovar aqui. Onde queima o dedo à toa aqui. Olha lá. E, infelizmente isso acontece. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. A gente provoca? Não, a gente coloca na tomada para fazer os testes, como qualquer outra pessoa. Liga. A região não é mexida, né? Mas a PCH dele pode ter entrado em curto. Bom, o que é uma coisa, infelizmente, é habitual, né? É habitual nessas placas. Ainda mais essas construções aqui que eu tenho reparado. Depois que eles eliminaram aqui o terceiro pino, entraram com esse regulador. Retiraram um slotzinho aqui, uma SATA. Eles andam mexendo muito nisso, né? Estão reduzindo construção para baixar preço, para vender mais. Só que gera mais problema, né? E assim, e chega nas nossas mãos aqui, vai fazer o quê? Bom, eu vou trocar o regulador. Vou medir essas resistências aqui. Uma coisa. É muito estranho. Ela tá apresentando resistência. Não tem uma tabela, mas pelo menos não é curto. Já é um bom sinal. Aqui também, como não tem nada, mas ela tem outros pontos. Aqui já é um... Você está invertido aqui, que eu puxei o negativo. Não, aqui possível. É complicado. Esse cara aqui tá com... Eu não posso afirmar agora. Deixa eu inverter aqui também, acho que ele vai aumentar. Não, tá igual. Então quando ela vai para o infinito não é nenhum problema. Mas aqui tá... Eu vou trocar o regulador, eu já venho. Vamos tentar ver se a gente mata. Se é problema só no regulador ou... Enfim, né? Aqui deu problema, tá? Eu já vou encerrar ou dar continuidade, beleza? Tô dando uma analisada aqui. Essas marcas no regulador foi por um buraco. Pode ser o defeito, tá? Ó, tá bem perto do contato. Então vamos torcer, né? Porque é muito estranho. Aqui eu refiz a solda, ela até passou um pouquinho. Mas o circuito está em ordem. E ontem estava dando tensão. Antes de botar ela para higienizar, tinha tensão dos três. Agora hoje não tem. É coisa de doido, gente. Mas é assim mesmo. Tá? O componente às vezes abre o bico. E esse aqui, pelo visto, tá bem claro. Então aqui tem dois pontos aqui, ó. E eu tô com uma certa resistência aqui, tá? Que é nessa parte aqui, ó. Bem nessa linha. Que é dos três. Acho que ele recebe os 5 aqui. Não, aqui é o 2, perdão. Recebe 5, vem 2 pra cá e tem os 3 aqui, que é o do Power. Beleza? Bom, só tô mostrando aí pra vocês mais uma vez aí, porque é bom. Eu falei que eu ia compartilhar esse vídeo inteiro e eu vou compartilhar. Falou, gente? Valeu. Ó, o regulador foi trocado já. Aqui. Tá com um buraquinho aqui, não é sujeira. Então já relatei o cliente também.
torcer para ser só um regulador com defeito e não um chipset em curto, né? Vou até deixar ele aqui. Não vou queimar meu dedo de graça, né? Vamos lá, energizada. Posso estar com um falso... Não, realmente a placa dele deu game over. Olha, acabei de trocar o regulador, tá? Entrou em curto no chipset. Não tem o que fazer, tá? Isso aqui prova que tudo na placa é bom, né? Mas esse cara não. Então, a gente fez o trabalho, higienizou, trocou, né? Desentortou o pino, recolocou o pino, tudo para fazer essa placa voltar a funcionar 100%, e a gente trava nisso. É uma B85, né? Eu tinha falado, é o SR178. Ó, esquenta tudo. Puta, é um pecado, eu fico muito indignado com isso, porque a gente trabalhou e investiu energia aqui e dedicação para fazer tudo dar certo. Troquei BIOS dele, coloquei EPROM nova, nada. Tudo levou para isso. E o sintoma começou a dar falha aqui, agora passou para lá. E não adianta, gente. Isso aqui, a tensão tá matando. Esse cara tá matando mesmo. Faz parte, gente. Eu tentei. Pode ter certeza. Tentei bastante. Mas já não é a primeira. E não vai ser a última, né? Mas acontece. A placa vem de um jeito e volta de outro. E o danado tá aqui, ó. Tudo feito, tudo certinho. Tava tudo conferido. Placa ligando, né? Dando erro de vídeo. Que já poderia ser sinais aqui também. Alguma coisa. E aí do nada ela para de ligar. Aí você entra com cristal oscilador. Fala, menos mal, né? Aí não tem como, né, gente? Mas é assim mesmo, tá? Então tá aí. Queria demonstrar de uma outra forma. Queria demonstrar ela funcionando, tudo certinho. Né, com tudo recolocado, pino reposicionado. Aí a gente encerra aqui. Tá bom? Não desanime dos seus equipamentos, jamais. Eu acho que isso aqui é uma prova, né? Que tudo isso é possível. É normal acontecer. Né? Até falo para o cliente, que bom que aconteceu aqui, porque eu já vou, né, investigando as partes e vou eliminando os problemas. Mas quando chega nessa questão aqui, essa região toda aquecida, vem daqui, ó, ela já está matando a tensão. Ela matou a tensão dos três. Se ela não matasse a tensão dos três, poderia até tentar alguma coisa, mas aí cai naquela solda fria. Se alguém assistiu aí o vídeo da PR9, da MR9, a placa veio funcionando. E eu tava todo feliz aqui já. Falei, só uma higienização. Ó, não tem tensão. 0,36 é a saída dela. Aqui ela dá um pouquinho mais até, 0,40. Ó, 0,36, 0,39, tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui ela recebe o 5, normal. Que ela vem o 5 lá do standby. Por isso que eu falei, ela começou a ter queda, né? E aqui teria que ser os dois. Não tem. Aqui tem os 3. Vamos ver. Ó, já não tem mais nem os 3 aqui pra fazer clear CMOS. Então, tá aqui. Aqui é o grande problema. Falou, gente? Mas conta comigo aí, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Assim como eu fiz pra ela. Não neguei nada aqui. Tudo foi feito de acordo. Troca, desentorta, arruma, ressolda, limpa. Deu trabalho, fez todo o processo. E esse cara não deixa a gente seguir, tá? Esse é o tipo de equipamento que eu falo. A placa não permite reparo. Não por aqui, né? Se quiser ressoldar isso aqui, o custo é outro, mas eu acredito que pro cliente vai ficar bem inviável, né? Em função de tudo que já foi feito aqui. Falou, gente? Forte abraço.